Então, eu sou Cleusa Alves da Silva, atualmente estou na vice-presidência da Caritas Brasileira. Eu pertenço à Congregação das Irmãs Franciscanas de Allegheny. Desde 1991, eu moro na Bahia, no Regional Nordeste 3, e atuo na Caritas desde o ano de 2001. Primeiro na Caritas Diocesana de Rui Barbosa, depois, por 2 mandatos, secretária da Regional Nordeste 3 e atualmente aqui na Diocese de Bom Jesus da Lapa. Eu fui convidada para trabalhar esse tema de mulheres e igreja, um tema particularmente desafiador, né? E eu trago essa minha fala, que não é propriamente minha, mas é embasada em reflexões de pessoas e grupos muito profundos, documentos muito profundos. A minha fala está embasada num livro da teóloga Ivone Gebara, que se chama Mulheres, Religião e Poder, onde traz um pouco a perspectiva histórica. Depois, a gente traz também o olhar que foi feito a partir da, da Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe. Essa pesquisa, essa escuta que foi feita na Igreja da América Latina e do Caribe, o que esse texto também reflete sobre as mulheres. E, finalmente, e muito importante, minha fala é embasada também aqui no documento final do sínodo sobre a sinodalidade, por uma igreja sinodal. Então, são esses 3 elementos bibliográficos que eu trago, né? Para um pouco aprofundar nesses minutos que a gente tem de fala sobre a questão das mulheres na igreja. Do livro da Ivone Gebara, eu trago a reflexão mais histórica, né? E ela diz assim que recordar o passado tem como finalidade mostrar como as novidades do presente têm as suas íntimas relações com ele e muitas vezes se afirmam a partir dele. Então, a história que retoma em grandes linhas tem a ver, sobretudo, o que nós vamos falar, com os séculos 19 e 20 e com os processos de colonização e de evangelização, aí falando de América Latina, falando do Brasil. O texto que a Ivone Gebara fala é um texto que se chama Mulheres Educando Mulheres, né? E ela vai mostrar para nós, né, que o cristianismo que se instala aqui na América Latina, aqui no Brasil, a partir dos processos de colonização, é um cristianismo de matriz europeia, óbvio, né? E veio para cá, e sobretudo quando se trata das mulheres, veio para cá a partir da chegada de congregações religiosas femininas, que se dedicaram, então, a esse processo de educação das mulheres. E é muito interessante que essas congregações elas atuaram prioritariamente com as populações mais carentes, né? Então, assim, naquele período do século XVI para cá, quando a gente retoma a história do Brasil, vocês se lembram que quando vieram os primeiros religiosos, né, para essa região, eram os homens, eram as congregações masculinas. Naquele período, se tinha a ideia do sexo frágil, então as mulheres elas não eram mandadas para as missões, principalmente as missões mais distantes. E quando esse medo é superado, então o que se manda essas mulheres, mas aquele esquema da clausura, da proteção, ele permanece, né? Então, esse modelo eurocêntrico, esse modelo de vida religiosa europeia, ele é transposto aqui para a América Latina e para o Brasil. E aí, com as suas coisas positivas e suas coisas também, seus aspectos negativos e contraditórios. Então, quando essas congregações religiosas elas vão chegando, as congregações femininas, elas vêm mais para atuar com esse público feminino. E aí eu me lembro, por exemplo, a minha congregação, que foi fundada lá em 1859,
nos Estados Unidos, ela foi fundada justamente para isso, porque os frades franciscanos, eles tinham escolas para meninos, que as meninas não podiam frequentar. E eles se preocuparam com a educação das meninas e fundou a congregação com uma menina de 16 anos, que foi a fundadora, justamente para cuidar da educação de meninas pobres, né? Então, é muito interessante essas mulheres, com toda essa imposição da clausura, das regras e tudo mais, mas elas vão avançando nesse campo missionário, esse campo da educação, o campo da saúde, elas vão desenvolvendo o seu trabalho e a sua missão. Só que esse trabalho, essa missão, que ela foi voltada para as meninas ricas que também tinham seus espaços, a sua educação particular em casa, mas não havia escolas para as meninas, né? Mas elas também elas se dedicam mais àquelas que são pobres e que de forma alguma teria acesso à educação. Então, isso é uma coisa que vai ser muito interessante, porque essas meninas vão ter acesso ao letramento, vão ter acesso à educação, mas dentro de uma visão de mundo que tem muito claro definido qual é o papel da mulher, né? Então, elas vão ser educadas para ser bela, recatada e do lar, né? Também nessa educação religiosa. Tudo isso para responder ao que se acreditava ser o papel das mulheres na civilização cristã e no mundo. Então, se por um lado a educação de meninas e jovens significa um grande avanço em relação à promoção feminina, por outro lado, a educação das meninas e jovens também foi uma maneira de domar os ímpetos femininos, de torná-las dóceis, obedientes a Deus e aos homens, né? Então, esses dois lados fazem parte da mesma moeda. E cada mulher absorvia isso do seu jeito, ou rejeitava, ou recriava, conforme a sua personalidade própria, né? Então, nesse período, virgindade e maternidade eram considerados valores importantíssimos, né? Então, e tudo isso dentro dessa perspectiva da submissão feminina, né? Então, essas mulheres elas vão sendo educadas nessa perspectiva, né? Então, a Ivone Gebara fala assim que o que importa, né, nessa breve história da educação das mulheres é, sobretudo, que essas religiosas educadoras elas desenvolveram na América Latina um processo de reprodução ideológica do modelo feminino vigente a partir dele, né? E muitas feministas que depois surgiram, elas foram educadas nesses espaços, né? E essa forma de educação serviu, em parte, para que o feminismo fizesse a crítica ao cristianismo, né? Que foi elaborado posteriormente. Então, a Ivone fala uma coisa interessante. Essa crítica, ela não significa uma rejeição da vida e do ensinamento das educadoras daquele tempo, mas é uma consideração dos conteúdos educacionais recebidos à luz dos novos desafios históricos do presente. O que muitas feministas do passado e do presente receberam das educadoras serviu de base para se posicionarem a partir de um novo referencial antropológico e social. Então, hoje a gente enfrenta o desafio porque nós temos vários feminismos, né? E tem aqueles que rejeitam completamente o cristianismo por conta dessa história. Mas por dentro das igrejas, a gente percebe outras mulheres que, sem abrir mão, sem renunciar à sua fé, ao seu espaço de comunidade, sem renunciar ao seu espaço, releem, fazem leituras, né, diferentes desta situação, né? Então, o feminismo cristão tem dado alguns passos na linha de uma formação alternativa, entregue a mulheres interessadas em sair do referencial patriarcal, e elas fazem releituras da Bíblia, fazem releituras da teologia a partir de outro referencial e de outras abordagens antropológicas sobre as questões da sexualidade, sobre as questões
da liberdade da mulher e muitas vezes fora da oficialidade da igreja, né? Então, a gente vê que mesmo nos espaços eclesiais, com tantas coisas que são limitadoras para a presença da mulher, muitas estão aprendendo a não pedir licença para ser livre e para buscar justiça social. Estão permitindo que processos novos aconteçam em suas vidas, na sua vida pessoal e na sua vida coletiva. Estão, pouco a pouco, acolhendo a nova educação que nasce delas mesmas e de suas contemporâneas, como processos absolutamente indispensáveis para conquistar diariamente a sua dignidade nos diferentes setores da vida social. Né? E Ivone vai dizer assim que só o futuro vai poder nos mostrar como as consequências dessa nova forma, né, de educação das mulheres pelas mulheres, principalmente, particularmente no que se refere à tradição cristã. Né? Então, a gente tem essa história, que é contraditória, que essa educação cristã para as mulheres, ao mesmo tempo, é um instrumento de libertação, porque dá acesso àquilo que tradicionalmente elas não teriam, mas, ao mesmo tempo, vem carregada dessa educação com essa visão dominante que a gente já falou. Né? Bom, e aí depois, olhando esse documento da Assembleia Eclesial Pan-Americana, a gente vai vendo que, a partir dos diálogos, das consultas que foram feitas, a constatação é: o patriarcalismo prevalece, o machismo prevalece, né? E nossas sociedades avançaram um pouco, né? Então, as nossas sociedades permanecem patriarcais e machistas, com estruturas em que as mulheres são inferiores e são invisíveis. Né? Ainda tem essa ideia, a afirmação ideológica e tendenciosa de que as mulheres são inferiores aos homens. Né? E essa visão, baseada também num fundamentalismo cristão, gerou, né, séculos de uma profunda desigualdade e que se expressa, né, em todas as esferas da sociedade e também no mundo da religião. O texto também vai falar que a grande dor gerada pela violência contra a mulher em todas as suas manifestações, e aí o que traz de manifestação? Machismo eclesial, machismo social, machismo cultural, feminicídio. Estamos profundamente feridos por essa violência e o pior, parece que a gente já se acostumou, né? Parece que virou cultural. Então, eu acho que o movimento feminista, esse novo pensamento, tem nos ajudado a fazer um olhar diferente. Então, é um sinal de esperança, o documento vai nos dizer, a crescente participação das mulheres em cargos públicos e empresariais, na liderança dos movimentos sociais, na vida política, no âmbito nacional, regional e local. Né? E hoje muitas mulheres desempenham um papel de liderança e elas desempenharam, aqui o documento, ele surge no período da pandemia, ele fala como que no período da pandemia as mulheres elas assumiram a frente, né, desse cuidado das pessoas que estavam morrendo. Então, em múltiplas iniciativas de profetismo, de solidariedade com os mais vulneráveis, né? E o documento fala assim como tem crescido a presença da mulher na comunidade acadêmica e científica. Então, esse documento que é da igreja vai dizer assim, ó, a presença evangelizadora das mulheres consagradas e das mulheres leigas deveria ser mais visível e reconhecida, e suas contribuições para a história da igreja e da sociedade deveriam ser valorizadas. E uso uma expressão que eu acho fantástica. Elas são tão invisíveis quanto indispensáveis. Interessante isso, né? São invisíveis e são indispensáveis ao mesmo tempo e na mesma proporção. Né? Então, as formas de discriminação, o próprio documento da igreja, aí não é a Cleusa que está falando, é o documento que diz: as formas de discriminação persistem na igreja,
permeadas ao longo da história pela cultura e sistemas sociais de dominação masculina sobre as mulheres, apesar do fato de que isso é contraditório e completamente contraditório com a mensagem e a vida do próprio Jesus. Por isso é muito importante a gente investir e apostar numa leitura feminina e feminista da Bíblia, para a gente descobrir a força das mulheres que estão lá dentro desses textos e a forma como Jesus agiu e se relacionou com as mulheres do seu tempo. Então, na prática de Jesus, não existe nenhum fundamento para qualquer situação de exclusão, de machismo e de opressão sobre as mulheres. Quem faz esse tipo de coisa está desviando ou desvirtuando a leitura ou não entendeu nada do que Jesus propôs para nós, né? Então, a gente, e com isso, a igreja se coloca numa situação em de que ela precisa criar condições efetivas para que as mulheres elas participem da liderança da igreja como povo de Deus, que ocupem o lugar que elas merecem, né? Então é preciso incluir as mulheres de uma vez por toda na liturgia, nas tomadas de decisão, na teologia, seja no ensino, seja na formação ou na produção de conhecimento, né? E é um sinal de esperança, o texto vai dizer, que já existem mulheres, né, capacitadas, treinadas nessa área e que estão gerando teologias com abordagem feminina, o que enriquece muito, não é uma ameaça para a igreja, mas é um enriquecimento. E aí, nessa última parte, eu queria ler, eu não vou falar, mas o que o sínodo, o documento final, no seu número 60, fala das mulheres. Ele é muito rico e fundamental, e na medida em que ele é desconhecido, a gente não usa isso como uma força para a gente, né? Para a gente enfrentar todos esses obstáculos que as mulheres enfrentam para exercer a sua liderança na igreja. Olha o que diz o número 60 do documento final do Sínodo. Em virtude do batismo, homens e mulheres gozam de igual dignidade no povo de Deus. No entanto, as mulheres continuam enfrentando obstáculos para obter um reconhecimento mais pleno dos seus carismas, da sua vocação e do seu lugar nos vários setores da vida da igreja, em detrimento do serviço à missão comum. As Escrituras atestam o papel de primeiro plano de muitas mulheres na história da salvação. A uma mulher, Maria de Magdala, foi confiado o primeiro anúncio da ressurreição. No dia de Pentecostes, Maria, a mãe de Deus, estava presente no cenáculo, juntamente com muitas outras mulheres que tinham seguido o Senhor. É importante que as passagens relevantes da Escritura encontrem lugar apropriado nos lecionários litúrgicos. Alguns momentos cruciais da história da Igreja confirmam o contributo essencial das mulheres movidas pelo Espírito. As mulheres constituem a maioria daqueles que frequentam as igrejas e são constantemente as primeiras testemunhas da fé nas famílias. São ativas na vida das pequenas comunidades cristãs e nas paróquias. Dirigem escolas, hospitais e centros de acolhimento. Lideram iniciativas de reconciliação e de promoção da dignidade e da justiça social. As mulheres contribuem para a investigação teológica e estão presentes em posições de responsabilidade nas instituições ligadas à Igreja, na Cúria Diocesana e na Cúria Romana. Há mulheres que exercem cargos de autoridade ou são responsáveis pela comunidade. Esta Assembleia convida a implementar integralmente todas as oportunidades já previstas no direito vigente no que se refere ao papel das mulheres,
particularmente nos lugares onde ainda não foram concretizadas. Não há razões que impeçam as mulheres de assumir funções de liderança na igreja. Não se pode impedir o que vem do Espírito Santo. A questão do acesso das mulheres ao ministério diaconal também permanece em aberto e é necessário prosseguir o discernimento a esse respeito. A Assembleia convida também que uma maior atenção seja dada à linguagem e às imagens utilizadas na pregação, no ensino, na catequese, na redação dos documentos oficiais da Igreja, dando maior espaço ao contributo de mulheres santas, teólogas e místicas. Eu achei perfeito isso aqui. Acho assim, né, que a gente não pode deixar cair no esquecimento, porque o risco desse documento é cair no esquecimento. Então, minha gente, concluindo essa breve, né, reflexão, é dizer, eu acho que cada vez mais nós, mulheres, precisamos nos apropriar desses documentos, apropriar da Bíblia e fazer com que isso, a nossa releitura, a releitura feminina e feminista, tragam à luz o papel das mulheres que é tão fundamental e que foi sempre colocado em segundo plano pelo patriarcado, embasado numa leitura fundamentalista cristã, e que a gente precisa fazer uma leitura libertadora. Olhar a palavra de Deus, que é o fundamento do nosso cristianismo, e olhar os documentos da igreja, principalmente os da doutrina social da igreja, para nos ajudar a construir uma igreja diferente, com igualdade entre homens e mulheres.